Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e a TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e eu estou aqui para falar sobre um tema interessantíssimo com vocês que irão prestar o exame da OAB. Hoje nós iremos tratar sobre a morte. Morte, André, isso importa para o exame de ordem? Claro que importa. Só que nós não vamos falar aqui sobre os aspectos sucessórios da morte. Nós vamos falar sobre a transmissão de bens decorrente da morte de uma pessoa. Nós vamos apenas estudar quais são os meios de morte, as classificações possíveis de morte. Vamos falar um pouco sobre a morte civil, sobre a morte real, sobre a morte presumida. E como você sempre sabe, o nosso programa ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos analisar as principais classificações de morte, os seus aspectos, as suas regras, os seus efeitos. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões que já foram cobradas em exames de ordem anteriores. O programa de hoje, como sempre, está imperdível. Vamos ao primeiro bloco, tema do dia. E o tema do dia é morte. André, falar sobre morte? Pois é, meus amigos. A morte ela é objeto tanto da parte geral do Código Civil, quando trata da classificação da morte, como também é objeto do direito das sucessões, quando nós vamos estudar, então, as consequências patrimoniais da morte, a transmissão que é operada dos bens da pessoa que faleceu para os seus herdeiros, para os legatários. No programa de hoje, o nosso foco é apenas a parte geral do direito civil, é apenas falar sobre a morte e suas espécies, a morte e suas classificações. E antes de começar a falar exatamente sobre esse ponto, a gente tem que lembrar que a principal consequência da morte é a extinção da personalidade jurídica do ser humano. Você aí que já assistiu os nossos vídeos aqui, que acompanha sempre os nossos vídeos, nossas aulas aqui na TV Justiça, já assistiu, por exemplo, a primeira aula, a aula de pessoa natural, você deve ter visto a confusão que existe na doutrina e na jurisprudência, na determinação de que momento inicia a personalidade jurídica do ser humano. O legislador fez a opção pela teoria natalista. O início da personalidade ocorre, então, a partir do nascimento com vida. Por outro lado, se você pegar a jurisprudência no nosso país, você vai ver que vários autores falam que não, que o início da personalidade, a doutrina e a jurisprudência, coloca o início da personalidade ocorre a partir da concepção. Vejam como determinar o início da personalidade ainda é objeto de muita controvérsia e que essa minha opinião vai ser sempre objeto de muita controvérsia. Agora, por outro lado, quando a gente estuda e indaga a respeito do momento da extinção da personalidade jurídica, a controvérsia desaparece. É pacífico dentro da doutrina que com a morte do ser humano nós temos a extinção de sua personalidade jurídica. Então, aquela aptidão que foi adquirida lá atrás, momento do nascimento ou da concepção, a divergência de sempre aí, a personalidade que foi adquirida lá atrás, naquele momento, ela vai ser perdida no momento da morte. Momento, então, que nós temos as consequências, como, por exemplo, a transmissão dos bens. Só que olha só que interessante. Aí pode até ser estranho falar, no primeiro momento, para quem não está acostumado com a matéria, em espécies de morte. Mas existem sim. Quando a gente pega os livros, os manuais de direito civil, você vai encontrar referência à morte civil, você vai encontrar referência à morte real, à morte presumida, com decretação de ausência e sem decretação de ausência, e até mesmo a morte simultânea. Você saberia apontar a diferença entre elas nesse exato momento? Não? Vamos ver aqui então quais são as diferenças entre elas, qual o conceito de cada uma delas. Começando pela morte civil. O que vem a ser exatamente morte civil? Morte civil é a extinção da personalidade jurídica de um ser humano vivo. Olha aí, ó, você escutou bem. Morte civil nada mais é do que a extinção da personalidade jurídica de uma pessoa que ainda está viva, que você vai passar a tratar como se morta estivesse. André, que ideia mais maluca é essa? Fique tranquilo. Atualmente, não existe no nosso ordenamento jurídico nenhuma modalidade de morte civil. Morte civil era o que existia no passado, por exemplo, no direito romano, quando uma pessoa não pagasse sua dívida, se não fosse cidadão romano, poderia se transformar em escravo do seu credor. Era isso mesmo, a pessoa deixava de ser considerada como pessoa, como persona, e passava a ser considerada como coisa, passava a ser res.
O escravo nada mais era do que um objeto. O que nós temos com a morte civil, se você parar para pensar? Nós nada mais temos do que uma coisificação do ser humano. Eu transformo o ser humano, eu reduzo o ser humano à condição de objeto, à condição de coisa. E veja, a escravidão ela foi presente até mesmo no nosso ordenamento jurídico durante um bom tempo. Hoje em dia, no ordenamento jurídico brasileiro, não. Nós até temos aí de vez em quando nos jornais notícia de que o Ministério Público do Trabalho entrou numa fazenda, entrou numa indústria, entrou num comércio onde tinha funcionários, numa situação análoga da escravidão, mas propriamente escravidão, como já existiu no passado, na história do nosso país, não existe mais. Então, hoje em dia, se for perguntado para você em qualquer prova, existe morte civil no ordenamento jurídico brasileiro? A tua resposta é negativa. André, mas não existiria nenhum resquício de morte civil? Cuidado que aí é pegadinha. Resquício de morte civil nós temos, como, por exemplo, no Instituto da Exclusão por Indignidade. Você aí que já teve direito às sucessões na faculdade, com certeza viu essa matéria. É a hipótese que uma pessoa vai lá, pratica um determinado ato, normalmente um crime, e ela é afastada da sucessão de uma determinada pessoa. Então, a pessoa foi lá, seria o herdeiro de fulano de tal, foi lá e praticou um crime contra essa pessoa da qual ela receberia uma herança. Para o direito das sucessões, essa pessoa vai ser tratada como se fosse morta, vai ser tratada como pré-morta. Ué, André, então nós temos ainda hipótese de morte civil. Não, gente, porque isso que se chama de pré-morte, ou a pessoa ser presumida como já estivesse morta naquele momento, é apenas para efeitos sucessórios. A pessoa não deixa de ter todos os seus direitos civis, não deixa de ter os seus direitos políticos, não deixa de ter qualquer outra modalidade de direito. Ela apenas vai ser considerada como pré-morta para efeitos de sucessão daquela pessoa que ela praticou uma ofensa. Observe, ela vai apenas ser ignorada para efeitos sucessórios. Para todos os outros efeitos, ela continua viva, vivíssima, como o pessoal gosta de falar, o popular gosta de falar, vivíssima da Silva, ok? Então, morte civil, gente, não existe mais no nosso ordenamento jurídico. O que há é apenas resquício dela, tá ok? Como segunda modalidade de morte, eu gosto sempre de falar sobre a morte real. O que é a morte real, André? Morte real é aquela certificada através de um atestado médico de óbito. E óbvio que o médico ele vai lá e vai extrair esse atestado médico de óbito quando ele reparar que ocorreu para essa pessoa a cessação de suas funções vitais. Então, por exemplo, teve uma parada cardíaca irreversível, teve o problema da morte cerebral, nós temos uma cessação das condições vitais do corpo da pessoa. A pessoa é considerada, então, pela medicina como morta. Só que olha só que interessante, por que tem esse nome de morte real? Recebe esse nome de morte real porque sempre a morte ela vai ser comprovada através de uma prova direta. E essa prova direta consiste no quê? Consiste exatamente na análise do corpo humano. Nós só podemos falar em morte real preste bem atenção nisso aqui, quando o corpo do falecido foi encontrado. Por mais que nós possamos ter a certeza absoluta da morte de uma pessoa, se nós não tivermos o corpo para analisar, o corpo para ser analisado pelo médico, nós não estamos diante de morte real. A morte real, ela exige a presença do corpo do falecido, do decujus. O médico vai analisar o corpo e por isso que tem o nome de prova direta. Ele está em contato direto com o corpo morto. Ok? A princípio, claro, é essa morte que traz a maior segurança jurídica. Você aí que já teve algum problema na família, não tem jeito, um dia todos nós iremos passar por isso com alguém próximo, talvez, e principalmente você que fez direito, acaba às vezes servindo até como um despachante, desculpa falar dessa forma, mas veja, o profissional do direito que reside dentro da família, ele acaba servindo, sendo utilizado como despachante funerário. Na hora da morte, os maiores partes familiares ficam perdidos e falam, você que fez direito, resolva. E aí você tem que ir lá, tem que pegar o atestado médico de óbito, e é da posse desse atestado médico de óbito que você leva ao cartório de registro civil e vai registrar o óbito da pessoa. Então você tem que ter o atestado médico de óbito, leva até o cartório e à vista desse atestado médico de óbito, o oficial do registro civil vai lavrar a certidão, o registro de óbito. Você daí sim vai sair do cartório com a famosa certidão de óbito. Assim como a gente tem no momento do nosso nascimento, a nossa certidão de nascimento, no momento que a gente falece,
nós temos uma certidão de óbito. O Estado se preocupa em regularizar e regrar, né, o nosso estado civil, a nossa vida, as mudanças que a gente passa pela vida. Assim como também é registrado em cartório casamento, a separação, o divórcio, é registrado em cartório a emancipação, a interdição. Tudo que ocorre no nosso estado civil ao longo da nossa vida acaba sendo levado a registro ou averbação nos cartórios de civil. Só que além da morte civil e da morte real, temos a terceira espécie de morte, que é a denominada morte presumida. Olha só que interessante. Por que recebe esse nome de morte presumida? Ela recebe esse nome de morte presumida porque sempre, nas duas modalidades de morte presumida que nós temos, o corpo do falecido não foi localizado. Então, olha só que interessante. Embora nós tenhamos duas espécies de morte presumida, nós vamos falar das duas, elemento comum em todas elas é qual? Entre elas, o fato de que o corpo não foi localizado. Por isso mesmo tem o nome de morte presumida. Se eu não tenho o corpo, que outros indícios eu tenho para determinar que essa pessoa está morta? Olha só que interessante. É justamente por isso que se fala que, ao contrário da morte real, onde eu faço uma prova direta da morte, na morte presumida, o que eu tenho é uma prova indireta da morte. São por outros elementos que eu vou chegar à conclusão que aquela pessoa está morta. No Código Civil 16, nós falamos apenas sobre uma forma de morte presumida, a morte presumida sem decretação de ausência. A ausência, propriamente dita, ela não era tratada como espécie de morte presumida. A ausência era tratada como uma causa, uma forma, uma espécie de incapacidade civil. Ela estava elencada, quando você olhava o rol das pessoas incapazes, estava lá no Código Civil 16 a ausência como uma pessoa que deveria ser tratada como incapaz. Na mudança de um código para o outro, nós tivemos uma revolução dentro da matéria. E no que consistiu basicamente essa revolução? O legislador pegou todo o capítulo de ausência, que estava na parte de capacidade civil, e deslocou para a parte da morte. Então, hoje em dia, nós falamos em duas espécies de morte presumida. A morte presumida sem decretação de ausência e a morte presumida com decretação de ausência. Por que esse nome, né? Olha como o nome é forte, né? Morte presumida com decretação de ausência. Morte presumida sem decretação de ausência. Você sabe por que disso? Porque o procedimento de ausência é um procedimento tão complicado, tão demorado, tão extenso, que toda vez que se refere à morte, todo mundo fala, vixe, vai ter que fazer um procedimento de ausência ou vai ser dispensado? Ele é tão mal visto pela sociedade, ele é tão complicado para as partes, que virou até referência. Você vai ter a morte, você vai precisar do procedimento de ausência ou não vai precisar do procedimento de ausência? Isso ocorre de que forma? Olha só, quando eu tenho morte presumida sem decretação de ausência, é uma hipótese em que eu tenho uma maior probabilidade da morte. A primeira dica que eu posso lhe dar de diferença entre a morte presumida sem decretação de ausência para a morte presumida com decretação de ausência é esse simples fato. Na morte presumida sem decretação de ausência, nós vamos dispensar o procedimento de ausência justamente porque a probabilidade da morte é muito maior. Quando, por outro lado, eu reduzo muito a probabilidade da morte, o que eu passo a ter é o procedimento de morte presumida com decretação de ausência. Vamos entender isso aqui? O Código Civil, lá no artigo 7º, ele determina em duas hipóteses que é possível a família requerer a declaração de morte presumida sem decretação de ausência. A primeira hipótese é quando a pessoa se encontrava em uma situação iminente de risco de vida. Então, quando for extremamente provável a morte de quem se encontrava em um perigo de vida. É aquilo que os autores manuais de direito civil se referem como catástrofe. A pessoa que se encontrava numa situação onde é praticamente certa a morte dela. Nós só não temos o quê? A presença do corpo. Eu gosto muito dessa palavra catástrofe, porque normalmente quando a gente se lembra das catástrofes que estão à nossa volta, a gente vai se lembrar das hipóteses em que se enquadra o artigo 7º, nesse seu inciso 1º. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o exemplo de um navio que afundou. Todos sabiam as pessoas que estavam dentro desse navio. Vamos dar o exemplo mais famoso da história? Titanic. O Titanic afundou e tinha todo um controle do porto das pessoas que estavam dentro daquele navio. Algumas pessoas salvaram e outras não. Veja, existia certeza das pessoas que estavam dentro daquele navio de que estavam mortas? Resposta sim, foram feitas várias buscas. Depois de um tempo, é certeza que aquelas pessoas morreram.
Existia certeza que elas estavam lá naquele momento? Existia. Então, por que nós vamos ficar demorando muito para declarar a morte dessas pessoas que não tiveram seu corpo encontrado? Vamos declarar mais rápido. Quer ver um exemplo melhor ainda? No caso do voo da Air France, é sempre muito delicado a gente citar exemplos, porque às vezes uma pessoa que está assistindo a nossa aula pode ter algum familiar que estava dentro do voo, até mesmo pode ter gente assistindo essa aula que teve algum familiar dentro do Titanic, por que não? Mas eu acabo falando sobre isso, gente, claro, com absoluto respeito aos parentes familiares, aos parentes e aos familiares, mas eu falo isso pela seguinte razão: é fácil para quem está estudando para uma prova se lembrar no momento da prova qual é a hipótese de uma morte presumida e qual é a hipótese da outra. O caso do voo da Air France é justamente essa hipótese, morte presumida sem decretação de ausência. Veja só, existiam várias pessoas dentro daquele voo, nós tínhamos várias pessoas naquele voo, o avião acabou caindo. Após um tempo, todo mundo esperando, ainda na esperança de que fossem encontrados sobreviventes. Então, teve a notícia que caiu no mar, poderia ter planado no mar, poderia estar dentro de um bote salva-vida, poderiam estar numa ilha, poderiam estar boiando no mar, poderiam ter sido resgatados por outros barcos. Começaram a fazer as pesquisas. Depois que descobriram as circunstâncias das mortes, começaram a encontrar um corpo, outro corpo, depois desceram com os submarinos, encontraram mais alguns corpos. Essas pessoas que tiveram seus corpos encontrados, elas tiveram como decretada a morte real. Veja, vem um médico e está analisando diretamente o corpo, diretamente o cadáver, morte real. E todas aquelas outras pessoas que estavam dentro do avião e que não foram localizadas, dizem até por aí, que sabem onde estão essas pessoas, mas que o governo nem a empresa estavam querendo resgatar os corpos dessas pessoas. Mas não interessa, não precisamos desse fato. Vamos ficar simplesmente com o elemento de que estavam dentro do avião e que caíram, desapareceram. Vejam, tem todo um controle para você entrar dentro do avião. Desde o momento que você compra a passagem, desde o momento que você entra na sala de embarque, o momento que você entra no finger, no momento que você entra ali no braço para entrar no avião, existe um controle do ticket. Dentro do avião também existe controle. Se tiver faltando uma pessoa, se tiver uma pessoa a mais, o avião não decola, existe todo um controle. Existe controle por câmeras. Existe alguma dúvida de quem estava dentro daquele avião? Não. Existiam várias câmeras filmando todo mundo que havia entrado dentro daquele avião. O avião caiu, descobriu-se as circunstâncias que ele caiu. Provavelmente as pessoas já estavam... Aliás, fala-se que as pessoas já estavam todas mortas, até mesmo antes de se chocar com a água. Existe alguma probabilidade de alguém estar vivo? Não. Então, o direito vem e facilita a vida dessas pessoas. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. É uma forma mais fácil da família superar esse problema, ter acesso, por exemplo, até mesmo à herança para poder sobreviver. Também a hipótese de morte presumida sem decretação de ausência, artigo 7º, inciso 2º, a pessoa que foi feito prisioneiro ou desapareceu durante uma guerra e não retornou após 2 anos do fim dessa guerra. Veja, é uma hipótese que alguns dos senhores podem falar assim: poxa, André, não tem qualquer aplicabilidade, o Brasil não está em guerra com ninguém. Observe, esse artigo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não se destina simplesmente aos militares. E não se destina também ao país que não se enquadra apenas se o país estiver em guerra. Veja, nós temos muitos brasileiros civis e militares que estão em locais, que estão em regiões de confronto, que estão em regiões de guerra. Seja uma guerra civil, seja outro tipo de guerra, nós temos brasileiros espalhados. Por exemplo, no Haiti, hoje em dia existe no Haiti, para não falar, uma forma de guerra civil, disputa interna pelo poder, pelo controle, uma situação de miséria absoluta. Vários brasileiros compõem a Força de Paz da ONU. Temos outros brasileiros que compõem a Força de Paz da ONU, da OTAN, ao redor do mundo inteiro. Não precisa o Brasil estar em guerra com outro país. Essas pessoas que estão em algum lugar de guerra estão protegidas por esse dispositivo. Protegidas, entre aspas, Na verdade, é a proteção para a família. Declarar a pessoa morta não chega a ser propriamente uma proteção para ela, Mas vejam, também pode ser aplicado para o brasileiro que está simplesmente morando, está simplesmente passeando, está passando, está de passagem por um país que está em guerra e desaparece dentro desse país. Vejam, essa pessoa pode ser enquadrada dentro da hipótese. O único problema, gente, é que nessa hipótese, ao contrário da primeira, eu não posso entrar com o processo imediatamente e requerer a declaração de morte. Desapareceu ontem, eu requero hoje a declaração de morte. Eu não posso fazer isso. Na hipótese do inciso 2º, eu tenho que aguardar esse período de 2 anos após o fim da guerra. Aliás, fica a dica, hein? Eles sempre fazem a pegadinha com o quê? Com base nesses 2 anos após o fim da guerra. Ok? Então, essas são as 2 hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência. Espera o período da hipótese do inciso 2º, 2 anos. Na hipótese do primeiro já pode ser mais rápido, então deu tempo para as buscas e averiguações. Isso é muito importante. Artigo 7º, parágrafo único do Código fala isso. O juiz não vai decretar a morte presumida
se não teve tempo ainda para as devidas buscas e averiguações. Se ele acha que não foram feitas muitas buscas, o juiz pode, inclusive, determinar, oficiar a polícia, eventualmente o Ministério Público, para que sejam feitas novas averiguações. Daí, só então, ele vai decretar, no procedimento chamado procedimento de justificação, a morte presumida dessa pessoa. Ok? A outra hipótese de morte presumida é a morte presumida com decretação de ausência. E ela é aplicada para a situação daquelas pessoas que desaparecem de seu domicílio sem deixar ou sem enviar notícias. Então, veja, não é uma pessoa que estava num avião que caiu, num barco que afundou, num local que explodiu, numa casa que pegou fogo, nada disso. Não é uma situação de catástrofe. A pessoa simplesmente, do nada, desapareceu do lar conjugal. André, mas tem que ter desaparecido no momento que estava dentro do lar? Não, não leve tão a ferro e fogo as palavras aqui, não. Veja, desapareceu significa que saiu para trabalhar, não voltou, saiu para estudar, não voltou, foi até a rua, não voltou, os familiares chegaram lá, a pessoa não estava, falou que foi viajar, ia passar 5 dias fora, passaram 5 dias, passaram 10 e não voltou. Nessa hipótese, como a pessoa não estava em nenhuma situação de iminente risco de vida, o legislador vai lá e fala, opa, peraí, vamos ter um pouco mais de calma. Para decretar a morte dessa pessoa, vai ter que ser seguido o procedimento de ausência. Procedimento de ausência, ele é tão mal visto, gente, porque ele é muito complexo. Ele tem 3 fases e essas 3 fases são extremamente demoradas. Primeira fase, olha só que interessante. Primeira fase, a primeira fase se denomina curadoria dos bens do ausente. É uma fase inicial, dura 1 ou 3 anos e nesta fase o juiz apenas vai nomear o administrador provisório para tomar conta dos interesses patrimoniais que o ausente deixou. Na segunda fase, sucessão provisória, sai a figura do administrador provisório, desse curador dos bens, tome cuidado, não é curador da pessoa, aqui eu não tenho uma cura persona, tem uma cura rei, a curadoria é dos bens, então sai esse administrador e quem entra no lugar dele? Os herdeiros. Então, se a pessoa deixou um testamento, vai ser aberto esse testamento, ele vai ser cumprido, se não deixou, vai pela ordem de invocação hereditária do Código Civil, sucessão legítima, e eu vou dividir o patrimônio entre os herdeiros, mas tomem cuidado. Nessa primeira fase, os herdeiros não estão recebendo a propriedade dos bens, eles recebem apenas uma posse provisória dos bens. Então, em vez de colocar o administrador provisório, quem vai administrar agora, nessa segunda fase, são os próprios herdeiros. Por fim, na terceira e última fase, nós temos a sucessão definitiva. Vejam, na primeira fase, curadores dos bens ausentes, a duração é de 1 ou 3 anos. A segunda fase, sucessão provisória, tem como regra geral prazo de 10 anos. Então, após 10 anos da abertura da sucessão provisória, eu posso abrir a sucessão definitiva. Somente nisso já se passaram o quê? Pelo menos nós já tivemos 1 ou 3 anos da primeira fase, mais 10 anos da segunda fase. Você foi lá, abriu a terceira fase, sucessão definitiva. A pessoa vai ser declarada como morta, e aí o que vai acontecer? Na hora que ela for declarada como morta, ela vai pegar e nós vamos ter a transmissão da propriedade. Aí vocês falam, poxa André, aí acabou o procedimento. Resposta, não acabou não, gente. Quando abre-se a sucessão definitiva e os herdeiros recebem também a propriedade dos bens, os herdeiros recebem uma propriedade resolúvel. E essa propriedade resolúvel, ela perdurará por 10 anos. Então, preste atenção. A sucessão definitiva, ela não é definitiva. A sucessão definitiva, ela ainda dura uma fase de 10 anos e só após esse período de 10 anos é que eu chamo essa sucessão de inabalável. Não é uma quarta fase, é apenas uma forma de eu considerar que agora os efeitos patrimoniais não retroagem caso o ausente faleça. Somaram os prazos? 1 ou 3 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. 21 ou 23 anos, fora os atrasos, né, normais aí de um processo. Quando nós vamos responder as perguntas aqui que foram enviadas para os nossos alunos, nós vamos falar de mais uma forma de morte, que não é morte presumida, nem morte real, nem a morte civil, que é a morte simultânea. No segundo bloco, pergunte ao professor. Não saia daí. Neste segundo bloco, pergunte ao professor, vamos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos.
Você que está aí, gostaria de mandar também as suas dúvidas, sua sugestão de pauta aqui para o programa Prova Final, você pode enviar a sua dúvida para provafinal@aesapar.com. Preste atenção, não tem um BR, hein? provafinal@aesapar.com. Vamos agora responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Professor André, quantos médicos precisam assinar o atestado médico de óbito? Opa, olha aí, ó, questão que tem importância para quem está prestando a OAB, para quem está prestando concurso ou até mesmo no nosso dia a dia. Como regra geral, gente, é necessário apenas que um médico assine o atestado médico de óbito. André, e se não houver médico na localidade? Veja, essa é uma hipótese remota hoje em dia, mas não impossível. Às vezes, dependendo da cidade, cidade interior, às vezes não tem um médico que mora dentro da cidade, não tem ninguém, não aparece ninguém nas próximas horas para atestar esse óbito. Essa declaração do médico pode ser substituída por uma declaração de 2 pessoas que presenciaram ou que analisaram ali o corpo da pessoa, ok? É uma situação excepcional. Como regra, eu quero que um médico assine o atestado médico de óbito. Só que veja, nós temos outras situações também onde o direito ele vem e coloca regra especial, né? Uma regra especial para que seja declarada a morte da pessoa. Chama atenção nesse sentido a questão da morte para fins de transplante. Olha só que interessante. Para que seja evitado qualquer forma de conflito de interesses pelo médico que vai declarar a morte de um paciente do qual serão retirados órgãos para transplante, a lei de transplantes exige em nosso país que exista a assinatura de 2 médicos nesse atestado e esses 2 médicos não podem fazer parte da equipe de remoção. Deu para entender? Olha como é bem interessante isso aqui. Tem que ser 2 médicos que não façam parte da equipe de remoção. Então, você imagina quantos médicos serão necessários para uma cirurgia, para um transplante de órgãos de uma pessoa falecida. Eu tenho 2 médicos para fazer o atestado médico, depois tem outro médico, pelo menos um médico, ou 2 ou 3, para fazer a remoção do órgão, e depois, mas não sei quantos médicos para fazer o transplante na outra pessoa que está viva. Aliás, normalmente é um momento que precisam mais, que são necessários muito mais médicos. Foi uma preocupação, alguns autores falam assim, que foi exagerada do legislador, né? Que é impossível, né, uma pessoa ir lá e ter um conflito de interesses e sozinho declarar a morte do paciente para retirar o órgão e sozinho transplantar em outro. É realmente muito difícil que isso ocorra, principalmente tratando-se de órgãos complexos, como, por exemplo, o coração. Mas, para evitar qualquer problema, o legislador teve essa cautela. Olha, vai declarar a morte de alguém para retirar órgão dessa pessoa? Para que não tenha nada de errado isso daí, ó, pelo menos 2 médicos que não façam parte da equipe de remoção. Também é interessante comentar sobre a questão da cremação. O que é necessário para que uma pessoa seja cremada? Olha só que interessante. Para que seja possível a cremação, a Lei de Registros Públicos exige a assinatura de 2 médicos ou de um médico que seja médico legista, aquele que trabalha na Polícia Civil, é aquele que fica analisando as causas da morte, né, mais a fundo. Então, tem que ser de 2 médicos ou de um médico legista. Por que esse requisito? Porque, vejam, o que se quer determinar nesse momento é se houve ali uma morte natural ou se é uma morte violenta, uma morte que pode estar relacionada a algum crime que foi cometido. Então, já que você vai cremar o corpo, você pode estar com isso colocando fim a muitas evidências, a muitas provas. A Lei de Registros Públicos vai lá e fala assim, para fins de cremação, então, tem que ser 2 médicos ou um médico legista, e nesse sentido o atestado deve deixar expresso que se tratou de morte por causa natural. André, e se for morte violenta? É possível a cremação? Olha só que questão interessante. A cremação também é possível nessa hipótese, mas obrigatoriamente você vai ter que fazer um requerimento ao juiz. Sempre quando há morte violenta, a cremação depende de uma autorização judicial. De novo, a preocupação com o quê? A preocupação com que as provas de um determinado crime, vestígio de pele, DNA, de sangue no corpo do falecido, do tiro, como foi dado, qualquer elemento possa prejudicar a investigação criminal. Ok? Vamos então para a nossa segunda pergunta. Professor, a Susana Richthofen foi declarada morta civil? Opa, olha aí, o caso da Susana Richthofen, né? Não sei exatamente a pronúncia do nome dela, né? Já ouviu o pessoal brincando, até Susana Hitchcock, né? É mais fácil de falar o nome. Poxa, André, que sacanagem fazer isso com a menina. Vejam, né? Sacanagem foi o que ela fez com os pais dela, né? Isso sim, foi bem pesado.
Observe, gente, o caso Sanstoffen é aquilo que a gente comentou no primeiro bloco aqui do programa Prova Final. Não é propriamente morte civil, é apenas um resquício de morte civil. O que ela foi excluída da herança de seus pais. A Susana Richthofen foi considerada como indigna por ter matado seus pais. Na sucessão, numa linha de sucessão natural, quem que seriam os únicos herdeiros dos pais? Porque foram mortos ambos. Seriam quem? Apenas ela e o irmão dela. Os ascendentes estão de fora, não tem outros descendentes, não tinha os dois, poderia ser os cônjuges, mas os dois foram mortos na mesma ocasião. Então, quem que seria ali os herdeiros? Tão somente ela e o irmão. Os descendentes preferem aos ascendentes e aos colaterais. Os dois receberiam, provavelmente, se não teve testamento, nada de ponto de contrário, metade da herança para cada um. Agora, como ela foi a autora daquele crime, junto ali com o namorado dela, com o cunhado dela, com os irmãos cravinhos, pro direito civil, fora a questão de direito penal, ela foi excluída do direito sucessório. Veja bem, para o direito penal, ela está respondendo, tá, até hoje da gravação desse programa, ela está presa, os irmãos cravinhos também, a mesma coisa, só que para efeitos civis, ela perdeu o direito sucessório. Então, na sucessão dos pais, ela foi considerada como se fosse pré-morta. Mas essa expressão pré-morto do direito civil é só uma sanção colocada ali para efeitos sucessórios. Podemos dizer em outras palavras, foi ignorada a existência dela, o direito sucessório dela, e todo o direito sucessório foi para o irmão. Toda vez que eu falo isso em sala de aula, os alunos gostam de perguntar: André, e se ela estivesse grávida ou tivesse um filho? Olha só que interessante, se Susana Richthofen estivesse grávida no momento do crime, ou já tivesse um filho nascido no momento do crime, quem iria, a parte dela iria para o seu filho. Então vejam que interessante, todo o direito sucessório dela desceria para quem? Desceria para o filho. Por quê? Porque a exclusão por indignidade é uma pena. E aqui eu até posso fazer um link com o direito penal. Que link é esse que eu faço com o direito penal? Vocês aprendem no direito penal o princípio pelo qual a pena nunca pode ultrapassar a pessoa que praticou o crime. Eu não posso punir outras pessoas pela minha conduta, somente eu posso ser punido. Então, se ela praticou o crime, o filho dela não teria nada a ver com isso. Se ela tivesse um filho, aquela parte da herança que ela perdeu e foi para o irmão, essa parte da herança teria descido para o filho dela. Deu para entender isso aqui, gente? É um aspecto bem interessante, mas isso não é morte civil, é apenas um resquício, é exclusão por indignidade, é uma sanção, é uma pena. A pessoa é punida, não teria cabimento ela ser beneficiada, ela ser premiada. Ah, matou seus pais, parabéns, está aqui a herança. Eu não posso premiar a pessoa pela prática de um crime, por isso que ela tem que ser afastada do direito sucessório. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, o caso da Elisa Samúdio é hipótese de morte presumida? Opa, mais um caso aí polêmico, né? Perguntando a Susana Richthofen. Agora o caso da Elisa Samúdio. Onde que se encaixa a situação da Elisa Samúdio? Qual que é o problema, gente? Eu tenho que sempre partir da análise. Tem o corpo, não tem o corpo. Falaram de várias histórias, né, aí na mídia. Tomara que um dia a família encontre o corpo, se é que o corpo não foi esquartejado, como estão falando por aí. Fala até do requinte, né, daquele requinte de dar o corpo da pessoa, da menina. A história mais presente é essa na mídia, né? Que teria dado para os cachorros comerem uma parte do corpo. Veja que histórias absolutamente malucas, absolutamente, né, não que sejam mentirosas ou irreais, né, mas vejam que história pesada, né? Tomara que um dia essa família ou encontre ela viva, né, ou pelo menos encontre o corpo. Mas qual que é o problema? Toda vez que, então, eu não tenho o corpo localizado, que é a hipótese que nós trabalhamos até o momento, nessa gravação, a gente pode falar isso aqui ser encontrado um dia depois, né? Mas até o momento dessa gravação não foi encontrado o corpo. Então, preste atenção. O que eu tenho que fazer? Primeiro, você vai lá para o artigo 7º do Código Civil. Tente encaixar na hipótese de morte presumida sem decretação de ausência. Por quê? Porque daí você tem que seguir apenas o procedimento de justificação. E o procedimento de justificação, gente, ele é muito, mas muito mais simples. Inclusive para a própria família, que parece que põe um ponto final. Já que não encontrou o corpo, pelo menos põe um ponto final no aspecto jurídico. Ok? Então, você vai lá e passa pelo artigo 7º. Qual que é o problema? Você não consegue encaixar a hipótese dela em nenhuma das hipóteses do artigo 7º. Ela estava em uma situação de iminente perigo de vida? Estava num navio que afundou, num barco
num navio que afundou, num barco que for, num cargueiro, num navio cruzeiro. Ela estava num avião que caiu, um avião que se chocou, que explodiu, um prédio que desabou, como o World Trade Center. Ela estava numa plataforma da Petrobras, lá com uma P-36, que afundou, matando alguns engenheiros e os corpos não foram encontrados até hoje. Ela estava em alguma situação dessa? Resposta não. Essa menina simplesmente desapareceu. Eu não consigo encaixar o inciso primeiro. Vou para o inciso segundo do artigo 7º. Ela estava em algum local, em algum país que estava em guerra, alguma coisa assim? Ah, professora, ela estava no Rio de Janeiro. A violência lá no Rio de Janeiro está muito complicada, né? Uma guerra da polícia com o tráfico. Gente, guerra de polícia com bandido está em toda cidade grande do país, não precisa nem ser capital. De norte ao sul, todo lugar do país hoje em dia enfrenta problema de violência. Se for por guerra, eu teria que colocar quase todas as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Não se encaixa, gente. Por maior que seja o problema da cidade, eu nem acho que o Rio de Janeiro seja... Aliás, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que o Rio de Janeiro não é uma das capitais mais violentas do Brasil. Tem várias outras, eu não vou ficar dando nome aos bois, senão tem gente que se sente ofendido, mas tem várias outras capitais onde o problema está muito maior. Poderia até falar pela onde eu moro, aqui de São Paulo, que às vezes eu acho que está pior ainda que lá. Mas ela não estava numa situação de guerra. Você não tem como encaixar nesse artigo 7º, inciso 2º. Professor, quando eu não conseguir encaixar no artigo 7º, não tem jeito. Eu acabo caindo, eu acabo sendo levado para o que me restou. E o que me resta? Artigos 22 a 39 do Código Civil. Morte presumida com decretação de ausência. Você vai ter que passar por aquelas 3 fases: curadoria dos bens ausentes, cessão provisória, cessão definitiva. Vimos lá que no total, no primeiro bloco, né, pode dar um total de 21, 23 anos, fora os atrasos naturais, para que essa pessoa seja declarada como morta. E aí eu chamo a atenção para vocês para uma incongruência existente dentro do nosso ordenamento jurídico. Esse caso aí que ganhou repercussão na mídia, toda hora a mídia está falando sobre a questão, aí o Bruno vai lá e dá uma declaração, o Macarrão dá outra declaração, o Bolo dá outra declaração. Esse caso tem uma grande probabilidade de ser julgado nesse ano. Nós estamos aqui, comecinho de 2012, tem grande probabilidade de ser julgado esse ano. E vejam, além da grande probabilidade de ser julgado esse ano, existe uma grande probabilidade dos 3 aí, né? Vamos chamar o trio ternura aí, né? Trio gente fina. Os 3 aí serem condenados por esse crime. André, se eles forem condenados por esse crime, ele não tem um corpo, como é que isso é possível? Opa, você que está estudando direito penal, não é a nossa área, nosso campo é o direito civil, graças a Deus, né? Mas você que está estudando essa ciência aí chamada de direito penal, sabe que existe sim a possibilidade de uma sentença penal condenatória, mesmo que o corpo da pessoa não tenha sido localizado. Aí eu chamo a atenção de vocês para a incongruência. Esse ano ainda, os 3 podem, não estou condenando ninguém, estou falando que eles podem ser condenados. Aliás, eu diria, pelo que é comum aqui no Brasil, se a mídia já condenou, eles escaparem dessa condenação vai ser muito difícil, mesmo sem o corpo. Vamos imaginar que eles sejam condenados esse ano. Para o aspecto criminal, essa menina foi considerada morta e essas pessoas condenadas pela morte dela. Agora, para o aspecto civil, não. Para o aspecto civil, essa menina só vai ser considerada morta em que momento? No momento em que for aberta a sucessão definitiva. Ou seja, depois da fase da curadoria dos bens do ausente, 1 ou 3 anos, segunda fase, sucessão provisória, passaram os 10 anos, quando você vai requerer a abertura da sucessão definitiva, pelo menos já 11 ou 13 anos, é que essa menina vai ser declarada como morta. Veja como isso é uma incongruência, mas não tem jeito. É essa resposta que eventualmente pode ser cobrada de vocês na prova. No mundo ideal, André, o que seria o correto, vamos dizer assim? Que esse juiz criminal, ao condenar essas pessoas pelo homicídio dessa menina, que determinasse uma simples expedição de ofício, já considerando ela como morta. Isso seria um sistema muito mais lógico. O problema, gente, é que o direito registral é uma matéria que está altamente vinculada com o direito civil, mas ela tem regras próprias, tem princípios próprios. E o pior, tem uma mente própria. E a mente no direito registral, normalmente, gente, ela é bem quadrada. Os autores de direito registral, as regras de direito registral, mandam só fazer exatamente aquilo que está na letra da lei. Por isso que, se cair na prova, o caso dela só pode ser de morte presumida com decretação de ausência. Vamos à nossa quarta questão, quarta pergunta. Professor, se o ausente que era casado regressar após ser declarado morto, como ficará seu estado civil? Vixe, essa é boa aí também, hein?
O cara foi declarado morto. Veja, ele só é declarado morto após a abertura da terceira fase, da fase de sucessão definitiva. De repente, do nada, ele, né, aparece lá depois de um tempo e fala: benzinho, voltei, né? Pode ser a mulher também, querido, voltei. E toca a campainha lá de casa, né? Falou que ia comprar um cigarrinho. Amor, vou ali comprar um cigarro e já volto, né? 15, 20 anos depois, o sujeito plim plom aparece ali na porta. Mulher vai lá, abre a porta, né? Vê o sujeito ali depois de 20 anos, 30 anos, começa a descer a lenha. Ô, seu safado, cafajeste, sem vergonha, sei lá o quê. O marido escuta tanto, bate assim, opa, peraí. Esqueci o fósforo, né? E ó, sobe de novo, né? Como é que fica numa situação dessa, André? Veja, brincadeira à parte aqui, gente, nós temos o quê? No aspecto patrimonial, se essa pessoa regressar, pode ser o homem, né, ou a mulher na relação jurídica, o que for, nesse casamento, nessa união estável, o que for, se ele regressar, passado esses 10 anos da abertura da sucessão definitiva, passados os 10 anos, no momento que ele foi declarado morto, nós vimos que os aspectos patrimoniais eles não mais retroagem. Por isso que nós falamos lá no primeiro bloco, daquele momento em que a sucessão se torna inabalável. Então, eu tive a primeira fase, a curadoria dos bens ausentes, 1 ou 3 anos. Tenho a segunda fase, sucessão provisória, 10 anos. Abri a terceira fase, sucessão definitiva. Eu tenho um período de 10 anos que, se ele voltar, ele ainda recupera os bens no estado em que se encontrarem, os subrogados em seu lugar, ou o produto obtido com a venda desses. Passados 10 anos, ele pode voltar depois com 10 anos mais um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 anos, ele não recupera nada dos aspectos patrimoniais. Só que a excelente pergunta que foi enviada aí, ó, ela diz respeito aos aspectos pessoais. E nos aspectos pessoais, a primeira resposta que tem que dar em prova é que não importa o tempo do desaparecimento, os aspectos pessoais, eles são sempre o quê? São sempre desfeitos. Então, veja, já pode ter 10 anos que a pessoa foi declarada morta, pode ter 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. A partir do dia que ele voltou, imediatamente você vai lá e vai requerer o quê? O cancelamento do registro de óbito. Não dá para a pessoa viver na sociedade na situação, olha, você voltou, mas agora você já estava declarado morto, vamos fazer, ó, você fica com um morto vivo. Não dá. Voltou, imediatamente eu cancelo o registro de óbito. Por isso que aspectos civis, né, os aspectos pessoais, eles são desfeitos imediatamente. O problema é, nessa hipótese que a gente deu, em que a pessoa é casada. E vamos supor que ficou aqui, né, a mulher, o homem desapareceu, foi declarado morto. Se ele foi declarado morto, essa mulher foi considerada viúva. Está livre para contrair um novo casamento? Foi lá e se casou novamente com outra pessoa. Você já imaginou, depois de um tempo, pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos depois, toca na campainha o ex-marido, aquele que ele acreditava que estava morto? Fala, e aí, benzinho, tudo bem? Como assim, benzinho? Pô, você sumiu, achei que você estava morto, fui declarado morto, já casei com outro. Qual casamento que é válido? Que abacaxi, hein? A doutrina mais antiga, a doutrina mais clássica, falou, opa, o primeiro casamento é válido, eu tenho que desfazer todos os aspectos pessoais, então desfaço tudo. Retroage a pessoa à condição de viva e retroage a pessoa à condição de casada. Esse segundo casamento, ele tem que ser considerado um casamento nulo, porque aquela mulher que ficou aqui, ela já era casada. Então, volta tudo para trás. Já uma corrente mais moderna do direito, a qual nós nos filiamos e recomendamos para a prova, defende que, em atenção ao princípio da boa-fé é um princípio muito poderoso dentro do direito civil, tem sempre aquele poder de convalidar situações jurídicas que, a princípio, seriam inválidas. Em atenção a esse princípio da boa-fé, eu tenho que entender como válido o segundo casamento. Aquele primeiro, ainda que essa pessoa volte depois, aquele primeiro casamento tem que ser compreendido como desfeito no momento em que o ausente foi declarado morto. Nós compreendemos que essa é uma posição muito mais lógica, muito mais coerente, beneficia todas as partes, em vez de somente beneficiar aquele que voltou no meio do nada, né, e quer retornar todos os aspectos da sua vida. Pode até tentar reconquistar a sua esposa, o marido que ficou aqui, mas não chegar e passar por cima também de uma outra história que estava sendo construída. Ok, proteção da família que está constituída naquele momento. Boa fé, de novo aí com um princípio forte no direito, principalmente direito de família. Vamos à nossa última pergunta? Professor André, qual a diferença entre comoriência e primoriência? Opa, olha aí, assunto interessantíssimo. É aquele assunto que eu havia feito uma referência para vocês no primeiro bloco do nosso programa, a questão da morte simultânea.
ao lado da morte real, da morte civil e da morte presumida, a morte simultânea pode ser considerada uma quarta forma de morte, uma quarta espécie de morte. Veja, não quer dizer que uma é contrária à outra. A morte simultânea é a situação em que duas pessoas falecem em uma mesma ocasião, ou seja, no mesmo momento, sem que se possa determinar qual faleceu primeiro. Então imagine que está viajando num carro, numa estrada, um casal, e esse casal ele vem e sofre um acidente, o carro capota, pega fogo e os dois vêm a falecer lá dentro. Se realizada uma perícia médica, a perícia não conseguir determinar qual faleceu primeiro, chegou lá, os dois corpos já estavam carbonizados, não deu para determinar, às vezes não é nem feita uma perícia profunda a respeito disso. A realidade brasileira é essa. Não fica assistindo o programa americano, aí CSA, e sei lá o quê, e acha que o cara vai descer com um laboratório ali para investigar se um morreu primeiro que o outro, não. Vão chegar ali, gente, os dois estão mortos? Não existe uma preocupação muito grande da perícia determinar qual faleceu primeiro. Qual que é o problema? Isso pode causar uma profunda transformação no direito sucessório. A situação dessa morte simultânea, ela interessa principalmente ao direito sucessório brasileiro, porque se essas duas pessoas que faleceram nessa mesma ocasião forem herdeiras entre si, essa situação afasta ambos, uma da sucessão da outra. Olha que situação interessante. No direito brasileiro, o que se presume é sempre a comoriência. Então, se as duas pessoas, duas ou mais pessoas, falecerem em uma mesma ocasião, sem que se possa determinar qual faleceu primeiro, eu presumo que o momento da morte foi comum. Por isso o nome, comoriência, momento comum. Morreram no mesmo momento. E se morreram no mesmo momento, eu afasto um da sucessão do outro. Então, o que é normal numa sucessão de um casal? Eu tenho eventualmente a transmissão. Hoje, pelo novo Código Civil, artigo 1829, inciso 1º, existe a possibilidade dos descendentes ser herdeiros, mesmo concorrendo, os cônjuges serem herdeiros, mesmo concorrendo com os descendentes. Quando eu tenho a comoriência, eu afasto. Então, faleceu o João e a Maria, que eram casados, tinham filhos. Numa sucessão tradicional, se o João falecesse antes que a Maria, uma parte da herança dele iria para os filhos, outra parte iria para a Maria. Se fosse a Maria que falecesse primeiro, uma parte iria para os filhos, uma parte para o João. Ambos faleceram no mesmo momento, nenhum bem vai para nenhum deles. Os bens vão só para os filhos. Professor, mas para os filhos vão acabar dando na mesma, se um falecer um pouco antes ou um pouco depois. É verdade. Agora, se você tirar os descendentes, uma sucessão sem descendentes de um casal, onde só tem ascendentes, isso pode dar uma alteração significativa no direito sucessório. Se são considerados mortos ao mesmo momento, os direitos para os ascendentes são absolutamente iguais. Agora, se um faleceu, nem que seja por segundos antes do que o outro, aquele que faleceu em segundo lugar, os ascendentes desse que faleceu em segundo lugar, receberão uma parte muito maior de herança do que aquele ascendente, do que os ascendentes daquele cônjuge que faleceu em primeiro lugar. Tem muita importância isso no direito sucessório, em razão da regra existente no nosso ordenamento, da comoriência. Professor, mas se um era doente e o outro era saudável, um era mais jovem e o outro era mais velho? Cuidado, hein? Isso se chama pré-moriência, presunção de que um faleceu antes do que o outro. A pré-moriência, ela não está prevista no nosso ordenamento jurídico. Existia no direito romano, alguns países na Europa ainda adotam isso. Se faleceu um idoso no carro, tinha um idoso no carro que bateu e um adulto, ou o idoso faleceu primeiro, sua condição de saúde normalmente é pior do que adulto. Se tinha uma criancinha no carro e o adulto, a criança faleceu primeiro porque é mais frágil que o adulto. Tinha regras até do homem e da mulher, o homem falece depois do que a mulher. Aliás, ele teria que se invertir essa regra até, né? Está provado, muito mais do que provado, que a mulher vive muito mais do que o homem, muito mais resistente do que o homem. Então, vejam, eram regras que não tinham razão de existir propriamente, né? Não tem nada a ver, pode ser um doente e o carro bater de uma forma que um morra primeiro do que o outro. Por isso que o direito brasileiro simplesmente ignora as regras de premoriência e adota como única regra a comoriência. Cuidado, só para fechar a questão, não precisa ser no mesmo evento. O exemplo é sempre no mesmo evento, não precisa ser no mesmo evento. O que importa não é o aspecto espacial, eles estavam no mesmo lugar. O que importa é o aspecto temporal. Eles têm que falecer na mesma ocasião. Um pode ter morrido em São Paulo e outro em Santos. Não consigo determinar qual faleceu primeiro, eu aplico a regra da comoriência. Encerramos assim o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. No próximo bloco, X da questão, vamos analisar provas aí anteriores, onde foi cobrado o assunto morte. Vamos lá? X da questão.
Vamos agora analisar duas questões aí que já foram cobradas em provas anteriores sobre morte. Vamos lá? Primeira questão, OAB FGV 2011.1 da Gava. Rodolfo, brasileiro engenheiro, solteiro, sem ascendentes ou descendentes, desapareceu do seu domicílio há 11 meses e até então não houve qualquer notícia sobre seu paradeiro. Embora desaparecido, deixou Lisa, uma amiga com mandatária, para a finalidade de administrar-lhe os bens. Então, veja, gente, aqui, depois continua. Todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo em seu favor, renunciando expressamente ao mandato. De acordo com os dispositivos que regem o estudo da ausência, assinale a alternativa correta. O enunciado já deixava na cara que você estava diante de uma hipótese de morte presumida com decretação de ausência, pela história contada. Ele não estava numa situação de catástrofe, nem numa situação de guerra. O enunciado lhe ajudava mais ainda porque falava, olha, levando em consideração ao Instituto da Ausência, assinale a alternativa correta. Então, era para trabalhar com os artigos 22 a 39 do Código. Na primeira alternativa, o que eles colocaram? O juiz não poderá declarar ausência e nomear curador para Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado o mandato outorgado em seu favor, já que só estaria autorizado a fazê-lo em caso de justificada impossibilidade ou de constatada insuficiência de poderes. Veja, nós estamos procurando a alternativa correta. E é evidente que esta alternativa aqui, ela é incorreta. Não existe regra para você renunciar aos poderes recebidos num contrato de mandato. Aliás, não existe regra para você revogar os poderes que você concedeu para uma pessoa e nem para essa outra pessoa renunciar aos poderes que recebeu. Tanto o mandante pode revogar os seus poderes pela sua pura vontade, pura mesmo, não precisa ser justificada, é exercício de direito potestativo, como também quem recebeu os poderes pode abrir mão desses poderes. Então, é evidente que ela poderia ter renunciado aos poderes dessa procuração, desse contrato de mandato. Procuração é apenas um instrumento do contrato de mandato. E, de outro lado, se ela fez isso, se ela renunciou, será necessário nomear um curador. Por isso que a alternativa A está errada. Vamos à próxima. B. A renúncia ao mandato por parte de Lisa era possível. E, neste caso, o juiz determinará ao Ministério Público que nomeie um curador encarregado de gerir os bens do ausente, observando que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Cuidado, gente. Quem nomeia esse curador não é o Ministério Público. O juiz, verificando a ausência, ele vai decretar a ausência, vai abrir o procedimento de ausência e quem nomeia o curador é o próprio juiz. O MP pode até sugerir que o juiz siga a ordem, por exemplo, do artigo 25, né? Pega ali os primeiros que estiverem disponíveis. O juiz, as próprias interessados familiares podem sugerir alguém como curador, mas quem vai decidir, evidentemente, é o juiz. Por isso que está errado. Próxima alternativa, alternativa C. Os credores de obrigações vencidas não pagas de Rodolfo, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão requerer que se determine a abertura de sucessão provisória. Opa, essa aí está corretíssima. Está de acordo com o artigo 26 do Código Civil. Quem pode requerer a abertura da sucessão provisória são tanto os herdeiros como qualquer outra pessoa que tenha interesse em receber essa herança. Por exemplo, os credores. Ok? Então, a alternativa C é o X da questão, a alternativa correta. Por fim, a alternativa D dizia: poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória. Mas, se nenhum interessado promover a sucessão definitiva, nesse prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas localizadas no município do último domicílio de Rodolfo. Opa, cuidado. Até a metade essa alternativa que estava correta. Mas quando ela fala que nesse prazo os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas, isso está errado. Os bens são encaminhados a quem? Os bens são encaminhados ao município ou ao Distrito Federal. Se o bem estiver situado no território federal, ele é encaminhado à propriedade da União, não vai para a entidade filantrópica. Vamos à próxima questão? A próxima questão, a prova de juiz aí 2008, indagava: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Vamos buscar a alternativa correta. Alternativa A: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Opa, a gente viu isso, hein? Artigo 7º, inciso 1º, no nosso primeiro bloco, a gente falou sobre isso. Pode ser declarada a morte presumida nessa hipótese, de quem estava em extremo perigo de vida. Alternativa A é o X da questão, a alternativa correta. Vamos analisar as outras só por desencargo de consciência? B. Alternativa B. Somente
de alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não sendo encontrado até 2 anos após o término da guerra. Cuidado, morte presumida sem decretação de ausência são 2 hipóteses. A primeira hipótese é o inciso 1º, né, do Código Civil, que é a alternativa A. A segunda hipótese, inciso 2º do artigo 7º do Código Civil, é a alternativa B. Por que a B está errada? Porque ela fala que somente nessa hipótese de guerra. É tanto na hipótese de guerra como na hipótese de catástrofe. Por isso que a alternativa B está incorreta. Vamos à próxima. C. Depois de 10 anos do desaparecimento da pessoa, ou C, o desaparecido, contar 80 anos de idade e suas últimas notícias forem de mais de 5 anos. Então, veja, depois de 10 anos do desaparecimento da pessoa, ou se o desaparecido contar 80 anos de idade. Não, cuidado, gente, é pegadinha. Pode ser declarada a morte presumida 10 anos após a abertura da sucessão provisória, não é 10 anos após o desaparecimento. A segunda hipótese até está correta. Quando eu tenho uma pessoa que tem mais de 80 anos de idade, se essa pessoa desapareceu, já tem 5 anos do seu desaparecimento, eu abrevio o procedimento e já posso requerer a declaração de morte presumida. Eu dou um passo direto, com apenas um prazo de 5 anos, eu dou um passo direto para o procedimento, né, da terceira fase, que é a sucessão definitiva. A pessoa já é declarada morta, por razões óbvias, né? A alternativa E, sempre que alguém tem desaparecido do seu domicílio, contar 100 anos de idade. Não existe nada de regra que diz respeito a 100 anos de idade. A única regra que existe é dos 80 anos, só que embora essa parte da alternativa C esteja correta, a primeira parte está errada. Então, tanto a C quanto a D estão incorretas. Bom, meus amigos, chegamos aí ao final de mais um programa Prova Final. Programa este que foi dedicado exclusivamente ao assunto morte, a classificação da morte. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui pelo provafinal@aesapar.com. Repetindo, o e-mail do nosso programa aqui, dessa parceria muito bacana entre a TV Justiça e a Rede LFG, é provafinal@aesapar.com. Até a próxima, gente!